Olá, boa noite, sejam muitíssimo bem-vindos a mais uma live. Sou Rose Santos, psicóloga e sexóloga, e é sempre um grande prazer estar aqui com vocês nas noites de quarta-feira, debatendo temas sobre saúde mental, psicológica e sexual. E as nossas lives estão de volta. Estávamos com saudade desses encontros, não é? Pois bem, hoje nós vamos conversar sobre relacionamento longo, duradouro. E daqui a pouquinho a minha convidada já vai ingressar aqui na nossa conversa para a gente discutir sobre relacionamento longo e vida sexual. O que será que acontece, né? Que o desejo diminui, ele acaba, ele se transforma. Como é que fica o papel da intimidade nesse campo? O que acontece entre muitos casais? Então a gente vai discutir bastante sobre isso daqui a pouquinho e a gente vai aguardar alguns instantes só para que a nossa convidada ingresse, que é a Ana Flávia Onofre, que ela é psicóloga, psicanalista e terapeuta sexual e vai conversar comigo aqui sobre todas essas questões. Nós já temos algumas perguntas que foram encaminhadas, mas se vocês quiserem saber mais, vão nos enviando aqui durante a live que nós vamos intercalando com as perguntas que nós já temos para que vocês que a gente consiga atender o maior número de respostas, né, de perguntas que vão sendo feitas aqui para a gente, tá bom? Então vamos só aguardar mais um instantinho para que a Ana Flávia ingresse aqui na nossa conversa. Mas deixa eu adiantar um pouquinho então sobre o que nós vamos conversar aqui hoje. Bom, como eu disse, a gente vai falar sobre relacionamento longo e vida sexual. Então, o que acontece entre alguns casais? Quais são as queixas mais comuns, né? É diferente para alguns homens, como é diferente para as mulheres. Enfim, o que acontece para que esses casais tenham esse prejuízo na sua vida sexual? Quando era no início, né? E quando agora, passado algum tempo, o que foi acontecendo, que vai acontecendo, né? Porque essa é uma queixa bastante recorrente no consultório, na minha clínica, né? E eu tenho certeza de outros profissionais também que tem essa dificuldade, ou perdão, os profissionais não, os clientes que têm essa dificuldade de ter uma vida sexual satisfatória com a sua parceria. Então vamos só ver um pouquinho aqui que a minha convidada já deve estar ingressando na conversa. Bom, como eu estava dizendo, então esse é um tópico bastante recorrente, bastante comum na nossa clínica, principalmente quando a gente está falando de sexualidade, né? Quando a gente está falando de pessoas que se encontram, que formam um casal, mas que geralmente, ou muitas vezes, têm dificuldades em conversar sobre esses assuntos, né? Sobre seus desejos, suas necessidades, sobre aquilo que é legal, que é gostoso, que é bacana e que pode ser prazeroso não só para um, mas para os dois. Esses assuntos sempre estão, esse assunto, né, é sempre muito permeado por dúvidas, por tabus, né, por questões que atrapalham, né, a performance. Vamos só aguardar mais um pouquinho aqui, que a minha convidada está me comunicando aqui, que parece que ela está com um probleminha na conexão, então a gente vai ter um pouquinho de paciência para que ela consiga que ela consiga participar aqui. Ela acabou de entrar, muito bem. Então agora só um minutinho para a gente estabelecer aqui a conexão com ela. Vamos aqui, vamos ver aqui para que ela consiga aqui, vamos lá. Vamos ver. Só um instantinho. Não estou conseguindo me conectar a Ana. Ana, por favor, me encaminha o convite para participar
porque eu não estou conseguindo fazer a conexão com você. Não está habilitando aqui. Vamos ver só um minutinho. Esses problemas técnicos, infelizmente, são bastante comuns, né? Nas lives, e a gente precisa ter paciência para poder resolvê-los e começar a nossa conversa. Vamos só ver um minutinho. Vamos ver aqui se eu consigo estabelecer contato com a Ana. Não estou conseguindo. Poxa vida. Ana, por favor, me manda o convite para que eu consiga estabelecer a conexão com você. E então, Ana, manda para mim, por favor. Eu não estou conseguindo encaminhar para você o pedido de live, o pedido para você ingressar na live. Vamos ver se vindo de você eu consigo fazer a conexão, porque aqui por mim não está indo. Não consigo. Vamos ter um pouquinho então de paciência para que a conexão se estabeleça. Vamos só esperar um pouquinho. Me manda o convite, Ana, você me manda por aqui, pelo WhatsApp, não, pelo Instagram mesmo. Veja se você consegue. Eu não estou conseguindo, infelizmente. Vamos esperar mais um instantinho, então, para ver se ela consegue me mandar. Agora acho que foi. Vamos ver. Lá. Vamos torcer para agora dar certo. Demorou, mas foi. Boa noite, Ana. Oi, Rose. Então, acabou que foi pelo celular, não consegui pelo computador, mas está tudo certo. Pelo computador não dá, tem que ser só pelo celular. Ah, Por isso então tá jóia. que você não estava conseguindo, então, fazer a conexão. Isso mesmo. Então, um prazer estar aqui com você, embora a gente teve esse imprevisto aí. Espero que a gente possa fazer uma boa conversa e desmistificar um pouco o mito em relação à sexualidade e aos relacionamentos longos. Eu não tô te vendo, Rose. É isso mesmo? Bom, eu tô te vendo e ouvindo numa boa. Você tá pelo celular, né? Tô. Eu não tô te vendo. Mas tudo bem. Se você tá me ouvindo, ok. Tá. Tá Bom, tudo escuro. bom, então, Uhum. agora que a gente já estabeleceu a conexão aí, Ana, seja muito bem-vinda, né, à live. Obrigada por aceitar esse convite, por participar dessa conversa. A gente tem bastante coisa para conversar hoje, né? Então, obrigada por estar aqui comigo, partilhando esse tema importante, como eu estava dizendo anteriormente, que é muito comum na nossa clínica, né? E que muitas vezes a gente não tem um espaço adequado para poder conversar sobre ele. Sim, sim. Então, deixa eu apresentar a Ana Flávia Onofre, psicanalista, psicóloga e terapeuta sexual, que vai conversar aqui comigo. Deixa eu também falar o título da nossa live, que é Relacionamento Longo e Vida Sexual, o mito por trás do inversamente proporcionais. É isso, né, Ana? Isso. Então Vamos vamos trazer lá. um pouquinho. Vamos Então a gente abriu a nossa caixinha de perguntas e a gente recebeu algumas, então a gente vai começar por elas. Como eu disse logo aqui no comecinho, dúvidas podem ser encaminhadas aqui para a gente, que a gente vai intercalando com as perguntas que nós já temos aqui encaminhadas. Então vamos lá. Ana, vamos começar pela pergunta. Existe vida sexual com filhos pequenos? Vamos lá, Rose. Tão importante a gente falar desses ciclos da vida, né? Necessário falarmos sobre cada etapa da vida que precisa de uma habilidade da parceria, né? Como a gente precisa desse olhar do outro, dessa compreensão
para poder, e eu acho que quando a gente fala em adaptação, a gente está falando de saúde mental, né? Para a gente aprender que a gente precisa se adequar a um determinado momento, a gente precisa ter uma cabeça aberta, saúde mental para isso. E aí, pensar nos filhos pequenos é pensar que esse sexo talvez não vai ser um sexo de qualidade, né? Mas vai ser um sexo que precisa ter como prerrogativa a conexão. Entendermos a necessidade dessa parceria, a necessidade da comunicação. É um momento novo para o casal, né? É um tempo que não depende do casal, né? Não depende do marido, da mulher, depende da criança. Você acorda à noite, você não acorda, né? Tem um momento que eu tive um casal no meu consultório, em determinado momento, que trouxe essa questão para mim, que foi o marido queria a relação, ele sentia falta dessa parceira, no entanto, ela trabalhava o dia inteiro, à noite ela que colocava as crianças para dormir, enquanto ele estava vendo futebol, ele estava conversando com os amigos, tomando uma cerveja, e aí quando ela ia tomar banho, que ela ia para o quarto, aí ele questionava, que ela não estava dando atenção para ele. Então, olha como existe esse machismo estrutural mesmo, né? A mulher faz tudo e a mulher tem que se servir. Eu nem gosto dessa expressão, né? O marido procurou. Ninguém procura ninguém, né? A gente também tem que querer ser achado, a gente também tem que querer ser encontrado. Então, eu acho que não é procurou, é desejou. Né? Então, às vezes, o paciente chega aqui e fala assim, aí eu procurei minha mulher, ela não quis saber. Né? Eu falo assim, procurou ou desejou? Né? Como é que você está manifestando o seu desejo por ela? Será que isso está fazendo com que ela sinta prazer, fazendo com que ela sinta vontade de estar com você numa atividade sexual? Né? Então, é importante a gente pensar nisso. Então, quando a gente está trazendo um pouco mais do que você está colocando, quando a gente está falando desse lugar, né, de pai e de mãe, a gente vive numa sociedade que, embora sejamos um Estado laico, sofremos influência diretamente da religião judaico-cristã, né, predominantemente. E quando a gente fala de constituir uma família, a gente está falando de um ambiente que nessa configuração é sagrada, né? E quando a gente está falando de sexo, parece que não existe essa combinação entre aquilo que é sagrado e o sexo, porque isso parece que mancha esse lugar da sacralidade. Então, quando a gente está falando do pai e da mãe, parece que essas pessoas saem do lugar de indivíduos e passam a ocupar um outro papel que faz com que eles não tenham mais, ou não é mais permitido que haja o desejo sexual, né? Porque isso vai interferir nesse espaço que eu estava me referindo como sagrado. Então, quando a gente fala de uma pessoa que está nesse lugar de pai e de mãe, a primeira coisa que se pensa são pessoas que passam a ser assexuadas, que vão pensar, a gente pensa nos nossos pais transando? Ai, nossa, isso é absurdo, né? Imagina ver minha mãe gozando, meu pai transando com a minha mãe. Nossa, é uma coisa absurda de se configurar. Por quê? Eles deixaram de ser seres humanos que desejam, que querem, que vivenciam a sua experiência sexual. Então, esse é o primeiro ponto, né? É como que essas pessoas estão vivenciando esse papel de pai e de mãe, que é um dos pontos, um dos papéis que representam a sua vida, não a totalidade da sua vida. Então hoje eu me configuro como mãe e eu tenho outras necessidades, porque a questão da maternidade também para a mulher é muito delicada, né? Porque isso também interfere no desejo sexual dela. Porque o que ela aprende desde pequena? Que a grande realização da mulher é se tornar mãe. Então, uma vez que isso já aconteceu, ela não tem mais desejo por nada. Então, esse desejo, especialmente sexual, fica relegado, fica esquecido. Então, esse é um outro ponto também. Então, a gente está falando tanto do impacto que tem na relação, quando a gente está falando de como isso se configura para cada gênero, né? Como o homem configura essa nova realidade e como a mulher configura.
né? Para o homem, isso parece que é mais tranquilo de ser vivenciado, porque para ele não se muda muita coisa. Agora, para a mulher, não, ela passa a ser mãe. Então, ser mãe, ela deixa de ocupar o lugar de uma mulher, ela passa a ser só uma pessoa que está a serviço do filho, da casa, da família. Então, o próprio desejo vai sendo deixado de lado. Então, esse é um ponto importante. Como que se dá essa configuração para aquela família, para aquele contexto, e como esse casal vai criar um espaço para que a sua vida sexual continue acontecendo, né? Continue sendo inicialmente, como se espera, né, que tenha sido prazerosa, porque uma outra questão que está aqui envolvida, quando a gente está falando da influência religiosa, qual é o conceito que a gente tem? Que é crescei e multiplicai-vos. Então, uma vez isso atingido, prazer sexual passa a não ter mais nenhuma, se é que havia, né, passa a não ter mais nenhuma importância. Então, esse também é outro ponto. Então, a gente vai avaliando vários mitos, né, que vão configurando essa relação, essa dinâmica deste casal, quando eles se tornam pais e mães. Então, veja, para a gente falar sobre o desejo sexual desse casal, a gente precisa falar de todos esses pontos anteriores que estão ali aparecendo naquela configuração, naquele momento. Então, tudo isso precisa ser discutido abertamente entre o casal, né? Porque essa questão da comunicação é fundamental, né, Ana? Percebe a importância desse diálogo saudável, né? Como é que ele vai potencializar o que está Uhum. acontecendo ali, né? Então, vamos pensar que o sagrado da maternidade, né? Esse seio que alimenta a criança, não é o seio que sente prazer. Nesse Isso. momento, a mulher está vivenciando essa história, né? Ela está concretizando, né? Esse sexo que é para a procriação mesmo. Como é que a gente vai mudar isso? Como é que a gente vai colocar esse novo olhar, né? Uhum. Outro dia eu ouvi isso, né? Assim, mas a mãe, né? Puérpera fala, mas o peito é para isso, né? É para dar de mamar. E o marido Uhum. falou não, ele é para Sim. prazer também, Uhum. né? Então Uhum. assim, nesse momento a mulher não tem essa disponibilidade sexual, essa disponibilidade erótica. Então a Uhum. comunicação é de extrema relevância, né? Esse acolhimento pode até ser que não ocorra. Pode até ser que vai respeitar a quarentena, é quarentena que fala? Não, é o resguardo, né? Pode até ser que vai ter, mas a necessidade desse acolhimento, desse olhar, dessa criação. Como é que é essa história, né? Como é que é o contexto dessa mulher? Como é que ela vê esse corpo agora, do que é sagrado, Uhum. né? Desse bebê que está ali com ela. Então, é uma construção. Quando a gente fala da conjugalidade, a gente vai pensar na importância da experiência, né? A gente vem com uma Uhum. bagagem, né? Nós viemos com uma história, com as nossas referências parentais, com as nossas perebas psíquicas. Então, a gente vem com tudo isso para construir uma relação, que é uma relação que Uhum. está viva. E o tempo todo ela precisa de diálogo, né? E que ainda que seja um diálogo não verbal, né? Para que seja uma Sim. comunicação não verbal, mas que seja respeitosa e acolhedora. E é importante que nesse diálogo esteja inserido o desejo. Ele não pode ser deixado de lado como algo menos importante, porque esse é um ponto, né? Porque aí vem uma criança, vem outras responsabilidades, outras preocupações, né? O relacionamento do companheirismo, o companheirismo, é claro que está ali aparecendo, né? A questão da troca, da dificuldade, da responsabilidade que muitas vezes acaba sendo maior da mulher, né? Para a mulher, porque ela está ali amamentando, tal, todos esses pontos. Mas isso não pode ser esquecido, né? Não pode falar, outro dia a gente fala sobre isso e os dias vão passando Sim. e aquela situação vai só se endurecendo entre o casal. Então, falar sobre desejo é falar sobre prazer, é falar sobre conexão, é falar sobre intimidade, que também é importante para esse casal, independentemente da fase da vida que eles estão vivendo. Então, como você colocou, vai se configurar hoje com uma criança pequena, mas depois vai se configurar mais tarde
quando eles estiverem, a mulher está entrando na menopausa, né? O homem já está um pouco também mais velho, já tem uma dificuldade de manter uma ereção. Então, quer dizer, essa comunicação ela tem que estar na base e precisa, esse diálogo, essa conversa franca, ela está na base e ela precisa estar sempre se atualizando para que este casal permaneça desejante de ter uma vida sexual saudável e satisfatória para ambos, né, Ana? E aí, a gente vai falar lá, né, quando você fala do desejo, e aí a gente pensa na chegada dos filhos, nas diferentes fases da vida, na mudança de emprego, no momento que os pais precisam da gente, né, de diversas mudanças que a gente precisa se adaptar, e que esse desejo ele não é mais espontâneo. Né? Como a gente precisa entender o desejo responsivo, como a gente precisa se estimular, se conhecer, buscar esse ser desejante que é em nós, né? Porque a vida do adulto, Rose, é pesada, né? É muito boleto, é muito trabalho, é muita preocupação, é noite acordando, né? Então, assim, a gente precisa cuidar, né? O sexo é a brincadeira do adulto. A gente precisa se servir disso da melhor forma possível. Tem uma pesquisa, e eu acho que a Carmita Bidu também traz isso, que, por exemplo, a atividade masturbatória nas mulheres, ela vai deixar essa mulher mais desejante ao longo dos dias, né? Enquanto o homem é o contrário, né? Se ele tem uma atividade masturbatória, pode ser que ele esteja já satisfeito, a mulher não. Então, olha a importância dessa conexão, né? Olha a importância desse autoconhecimento, né? Desse estímulo. Então, o tempo todo a gente precisa buscar esse desejo, né? Então, quando você fala de não esquecer do desejo, de jeito nenhum, mas entender que ele não é mais espontâneo, né? Não é aquele desejo do início de namoro, né? Que já olha, pega fogo, né? De adolescente, já não é mais assim, né? Então, o casal, ele precisa desromantizar um pouco essa história. Ah, não tô com vontade, tô com preguiça. Ah, mas e aí? Como é que é quando você tá lá? Ah, quando começa até que é bom, né? A Ana Canosa fala muito por que não, né? Então por que não, né? Aí tem lá aquela desculpa, eu falo muito, se chega paciente e fala assim, ó, casal eu falo muito isso. Se falar dor de cabeça, uma atividade masturbatória ou um sexo de qualidade vai melhorar a sua dor de cabeça, porque relaxa, né? Então olha a importância da gente entender isso. E a gente ainda vem dessa cultura, né, que o sexo, até porque o sexo também vem muito nesse lugar falocêntrico, né, da genitália o tempo inteiro, e essa parceria muitas vezes não vai procurar esse corpo, não vai descobrir esse corpo nas diferentes fases, né? Então, por exemplo, se a gente fala dessa puérpera, do aleitamento que ela está dando de mamar, talvez nesse momento o seio dela é sagrado, né? O que é possível agora? Né? O que eu vou possibilitar a ela para que ela deseje, para que ela queira? Né? Então, é importante que haja esse cuidado, esse estímulo e essa conscientização. Né? Você tocou num ponto, Ana, muito importante, que é quando a gente fala desse desejo espontâneo e do responsivo, né? Muitos casais ficam com essa concepção de que o desejo precisa ser ali, ele precisa acontecer, né? Nada, ele tem que ser meio, é uma coisa meio mágica, né? De que, eu tô afim, eu quero transar, isso vai acontecer. Esse vai acontecer no começo de um relacionamento, né? Porque o que acontece no começo de relacionamento? As pessoas estão morando em casas separadas, né? Elas se planejam para se encontrar, elas marcam o encontro, né? Elas desejam aquele momento, elas se preparam para aquele momento, né? Então elas vão se encontrar num determinado lugar, depois vão para o motel, vão passar o final de semana juntos. Enfim, ela tem um tempo afastado e depois elas se encontram. Então, essa espontaneidade, ela está sendo ali curtida ao longo daquele tempo, está sendo planejada, está sendo aproveitada naquele momento. Isso tudo já é excitante, isso tudo já é estimulante para quando haja o encontro. Mas aí, quando a gente fala de um casal, né, que mora no mesmo teto, isso já não é mais assim que acontece. Essa espontaneidade, né, essa liberdade já não é mais assim.
né? Então, o que vai acontecer? Esse casal precisa planejar esse momento de prazer, criar um espaço erótico para que esse encontro aconteça mesmo que eles morem sob o mesmo teto, né? Então, como é que isso vai se dar? Né? Através de mensagens, por exemplo, durante um dia, tomar um banho juntos, preparar aquele encontro, preparar aquele momento. Esse é o desejo responsivo, quer dizer, que você estimula, né? Há um estímulo individual e há um estímulo na relação para que quando essas duas pessoas estejam juntas, essa excitação esteja ali, né, fervendo, a coisa esteja ali acontecendo. Então, há muitas pessoas ainda têm essa ideia, até como você citou, do amor romântico, né, de que basta se amar, basta se querer bem, que tá tudo certo, não precisa mais fazer nada, tá tudo conquistado, tá tudo feito, eu não preciso mais ter trabalho, né? E não é uma questão de trabalho, é questão de investir nessa relação, inclusive investir no desejo, né? Que esse desejo ele tá ali, se ele não for devidamente estimulado, ele vai cair no esquecimento, vai ficar sem graça sim, vai perder o tesão sim, né? Porque o tesão, assim como qualquer outra coisa na nossa vida, precisa de investimento. E esse investimento não está posto, ele está sendo todo o tempo cultivado. E esse, aspas, é um trabalho que as pessoas acreditam que não se faz mais necessário, porque a relação já está ali, já estou morando com aquela pessoa, já estou casado com ela, não preciso mais fazer nada, não precisa sim. É importante que haja esse movimento na relação, né? Esse agitar na relação. E isso aqui, quando a gente fala desse espaço erótico, que a Esther Perel fala muito bem disso, né? Que ela cita muito como que a intimidade ajuda muitas vezes, mas ela também pode destruir o tesão no casal, né? Porque se você não tem esse cuidado, essa atenção, essa criatividade, esse espaço ele não vai existir. Então, é isso que é importante também da gente trazer, quando você fala do espontâneo, do desejo sexual espontâneo e do responsivo. A gente traz, algumas pessoas colocam o responsivo como algo menor. Não, não é que ele é menor. Ele está configurando uma nova dinâmica naquela relação, uma nova demanda naquela relação. Né? Então, é importante que seja assim estimulado, cultivado, semeado, porque senão ele vai morrer. Ai, desculpa, Ana. Essa possibilidade de explorar esse corpo de outras maneiras, ela é constante, né? Então tem casais que se descobrem o tempo todo. Ai, agora eu tô sentindo mais prazer, né, em tal lugar, agora eu gosto dessa posição, agora eu tô vendo quanto eu gosto de olhar no espelho. Então, essa possibilidade da descoberta, né, ela é muito grande, ela é rica e valiosa. Eu acho que quando você fala da intimidade, eu acho que a questão do inversamente proporcionais, né, da intimidade, ela vai vir, eu enxergo de duas maneiras. Primeiro, que o erótico ele precisa de novidade, né? O erótico ele precisa da surpresa, da descoberta. E ao longo da relação, a gente vai criando intimidade, né? A conjugalidade vai trazendo mais conexão. Então, em algum momento, o nosso desafio é esse: fazer com que a gente deseje o erótico e que a gente tenha essa conexão, essa intimidade. Mas eu vejo no outro lado, que é de uma intimidade que vai prejudicar, sabe, Rose? Dessa intimidade que a gente perde um pouco o jogo para falar, né? Que a gente fala de qualquer jeito, que a gente não faz gentilezas, né? Que a gente está ali no trabalho, nos lugares, às vezes até numa família extensa, de diversas formas gentis e cordiais, e em casa a gente não tem esse cuidado. E isso não fomenta o amor, né? Isso não fomenta o desejo. Então, a sequência disso é afastando ainda mais, né? Então, eu acho que quando a gente enxerga por esse lado, né, de como é que o erotismo vai caminhar desproporcional à intimidade, eu acho que tem um pouco disso, né, desse mistério do erótico e da conjugalidade, dessa conexão que já fica mais ou menos tudo previsível, né, e como a gente precisa trabalhar a relação.
né? Sim, exatamente. Eu atendi uma paciente uma vez que ela estava voltando de um relacionamento, voltando para um relacionamento, né? E a gente falava muito da importância de trabalhar o casamento, e ela falava, mas trabalhar o quê? Né? Assim, Uhum, trabalhar o quê? Eu gosto dele, ele gosta de mim, não precisa trabalhar nada, não. Não. É essa a ideia do amor romântico, né? Essa a ideia de que tá pronto. E que eu vou falar de sim. qualquer jeito, que eu vou falar o que eu penso, né? Que eu não vou medir as minhas palavras. Eu acho que a gente tem Uhum, um uhum, outro desafio, que é estar o tempo todo tomando cuidado com o que a gente vai falar, sabendo se uhum, aquela parceria é mais impulsiva, se eu preciso me policiar e se no dia seguinte eu vou abordar de outro jeito. Eu falo muito com os uhum, meus pacientes. Tem assunto que a gente precisa, tudo a gente precisa ter conversas, né? Assim, algumas coisas a gente vai pôr na mesa, outras a gente pode pôr na cama, né? Não precisa falar, eu tenho que conversar com você, não. Às vezes você tá ali deitado, pega na mão, registra a sua insatisfação, uhum, né? Fiquei chateada que você fez isso e isso hoje, né? Como é que você gostaria? Como é que você acha que você pode mudar? Porque aquilo me machucou, me ofendeu, né? Então, assim, uhum, porque nós somos seres que estamos o tempo todo em movimento, sim, né? Assim, como diria Guimarães Rosa, o bonito na gente é que a gente nunca está pronto. Então, em algum momento eu estou mais disponível, em algum momento eu estou mais reservado, né? sim. Em outros eu tô menos paciente. E a parceria, ela tá ali, ela pode me acolher, né? Uhum, uhum, Outro dia tem aquela música do Skank, né? Assim, quando eu estiver triste, simplesmente me abrace, sim, né? Então, assim, às vezes é só isso. Às vezes é só isso que o sujeito quer. Então, sim, existe cuidado nas relações, né? A gente não sim, pode banalizar e achar que tá pronto, que não precisa de mais nada, que amor é suficiente, né? Amor é ação, amor é cuidado, né? É essa sim. atenção o tempo todo, estar em alerta mesmo. E esse é um conceito, né, Ana? Essa é uma prática, na verdade, derivada do que se constituiu como o amor romântico, né? Que é essa ideia de que duas pessoas vão se unir, vão se tornar uma só, e isso é o bastante. Não é. O que mata o tesão é a fusão. Porque o que É, que acontece? Quando junta essas duas pessoas, formam uma só. Então, assim, pelo que eu vou me interessar? Então, o uhum, grande ponto, né, que a Esther Perel também fala bastante nos seus estudos, é conciliar a segurança junto com a excitação, né? Porque essa ideia de juntar e virar um só é importante que haja a individualidade, se preserve a individualidade. Então, intimidade não significa estar grudado. Intimidade significa estar junto, mas também poder estar separado. É importante ter essa separação para que haja esse descobrimento, como você colocou, né? O que mais aquela pessoa ali tem a me oferecer? O que mais ela pode mostrar para mim de diferente? E isso é excitante, tá? Isso torna aquela relação viva, porque senão realmente eu já sei tudo, como você colocou, é previsível, perde sim, a graça, sim. Então, intimidade não significa formar uma unidade, significa compartilhar, significa estar junto, né? Mas preservando a individualidade, preservando a autonomia, porque assim você consegue ser para o outro um objeto, e não é um objeto no sentido descartável, mas um objeto desejante, porque eu sim. desejo aquela pessoa pela admiração que ela me provoca, Uhum. né? Pelas risadas que eu faço que eu tenho junto com ela, né? Pela diversão que é estar com ela, pelo companheirismo e por aí vai. Então eu admiro, eu olho um outro que está ali comigo, eu não estou olhando eu mesma refletida ali. Então é muito importante esse outro ponto para a gente também desmistificar, porque senão a gente fica nessa ideia de que o amor romântico ele é o necessário, ele não é o necessário, como eu estou dizendo, ele pode inclusive atrapalhar, né? Porque nessa ideia da sacralidade, esse amor tão bonito, tão constituído de uma forma idealizada, na prática não acontece. Sim. Na prática fica inviabilizado, né? Então, a gente precisa trazer isso de uma forma
para o dia a dia, para essa prática. Ana, tem mais algumas perguntas aqui, a gente acabou falando mais dessa primeira e fomos para outros caminhos. Mas eu queria deixar para a gente trazer outras perguntas também, tá bom? Vamos lá. Que essa outra pergunta também achei bem interessante, que vai dar continuidade ao que a gente está falando. Então, a pergunta é: propõe uma homenagem. Será que vai parecer traição? Queria ver num filme e queria fazer. E aí, homenagem é traição ou não? Então, eu acho importantíssimo. Eu vi lá essa pergunta na caixinha e achei ela tão relevante, porque eu tenho um caso, e ele é semelhante com um caso da Ana Canosa no livro Sexoterapia. Vamos lá. Primeiro a gente pensa no fetiche, né, enquanto uma atração específica, né, como fetiche por pés, né, Hum? e a fantasia. A Uhum, fantasia, ela é muito singular, né? Ela é do indivíduo. uhum, Ela pode ser uhum, partilhada, a parceria uhum, pode acolher, mas ela necessariamente não precisa ser realizada, né? uhum, A gente tem provas disso, a gente tem pesquisa sobre isso. A fantasia, muitas vezes, ela é de um só, né? Eu não estou dizendo que uhum, não precisa contar, porque às vezes fica no lugar do secreto, né? E acaba que gera mais fantasia, fantasia mesmo, imaginação. A parceria acha que gosta de outra coisa, que não gosta dela, e dá margem para pensamentos negativos e destrutivos. E não é isso, né? Eu uhum, acho que não precisa ficar nesse viés do secreto para ter uma conotação negativa. Pode ser partilhada e pode ser acolhida, mas ela não precisa ser realizada. Ela tem que ser respeitada, né? uhum, Então, a homenagem, eu tive um caso no consultório que aconteceu, né? Que o parceiro queria, a parceira não queria, ela faz para agradar uhum, e ela não se satisfaz, mas ela fazia para poder conseguir migalhas de carinho, de atenção. E no uhum. livro da Ana Canosa, no Sexoterapia, tem um caso exatamente como esse. E no final, eu Uhum. separei um trechinho, eu posso ler o finalzinho, só de um trechinho? Sim. Ela fala, e foi muito interessante o livro que eu comprei depois que eu atendi esse caso. Esse caso tem bastante tempo. E ela fala exatamente isso. Ela fala no final que essa paciente dela, né? Ela começa a se reerguer. Ela começou depois a trabalhar, um primeiro emprego remunerado, e ela começou a namorar. E algum tempo depois, ela percebe que ela tem alguém disponível, carinhoso, que adora dormir de conchinha e fazer sexo a dois. Só a dois. Afinal, Uhum, ela se descobriu mulher de uma aventura só. uhum, Isso uhum. contempla a realidade, Rose, de muitas mulheres, né? De Sim, sim. muitos homens também, né? Que talvez vão ali no desejo da mulher, né? De trazer mais alguém, principalmente a mulher que tem um desejo muito grande, né? Do exibicionismo, os Uhum. homens mais do voyeurismo, a mulher mais do exibicionismo, e não comungam da mesma fantasia, né? E aí um Sim. vem, o outro vai para agradar, mas não dá Uhum, conta de elaborar. E esse é um uhum. grande problema, né? Então, isso é Sim. muito frequente. Então, é preciso que as pessoas identifiquem o que é delas também, né? Então, se ela tem uma fantasia de ir frequentar uma casa de swing, e o outro, será que quer? Né? Uhum, Tem uhum, fantasia de ter relação no carro. O outro uhum. quer? Ou vai ficar depois fantasiando um monte de coisa? Né? Então, assim, Sim. é muito importante. Então, eu acho que quando essa pergunta chega pra gente, né, viu no filme, vamos falar sobre isso? Né? Então, Sim. assim, o que você acha? Eu achei legal. Vamos ver um filme. Como é que é pra você? Né? Talvez também a pessoa viu, né? Porque com essa pergunta tinha uma outra, né? De se eu proponho alguma coisa, eu tenho 23 anos de casado, né? Talvez Sim. junto com isso, né? Esse ser humano é tão mutável que ele também Uhum, vem de uma relação de longa data, né? uhum, Começou um relacionamento muito jovem, não conhecia esse corpo, né? Não se uhum, conhecia. E aí talvez uhum, fale assim, "Ah, vamos fazer alguma coisa nova, né? uhum, uhum. E isso precisa sim ser acolhido, né? O que que você está Sim. pensando? O que que você espera com isso? Né? É Uhum. muito importante É, esse o que me chamou acolhimento. o que me chamou
chamou bastante atenção nessa pergunta, além de tudo isso que você está falando, é colocar como uma traição, né? Porque é isso, a gente está falando do amor romântico dentro de uma relação monogâmica, né? Em que nessa relação um basta para o outro. Então você está trazendo uma fantasia que é de um que precisa ser discutida, como é que é para outra pessoa, está de acordo, não está, é a mesma fantasia, quer experimentar, não quer, como é que é isso? Precisa haver essa conversa honesta. Agora, quando fala de traição, né, quer dizer, também tem uma questão de desejar isso e ser considerado o desejo dessa pessoa por aquela fantasia, ser considerado para ela uma traição. Né? Então, quer dizer, ela tá, olha o lugar do desejo, o lugar que o desejo ocupa, né? Vai ficando de um lugar que não pode ser discutido, que não pode ser falado, que vai manchar aquela relação, né? Que vai atrapalhar aquela relação. Então, olha, eu achei interessante trazer isso, né? Falar, associar um desejo, uma fantasia, como algo que vai violar aquela relação. Viola quando isso não. Tá. Não, mas olha só, se a gente for escutar, de fato, né, a linguagem da traição, a gente precisa entender o que esse outro entende de traição. Sim. Né? Às vezes, realizar sem a vontade, de fato, é uma traição. Né? Às vezes, se eu não acolho a minha parceria, também é uma traição. Então, sim. Olha a necessidade, né, da gente desconstruir esses preconceitos, da gente entender o que esse sujeito traz quando ele está falando isso. Né? Então, o desejo, ele é algo... não fala assim, mas você está numa relação, você não pode desejar. Não, a gente pode até desejar. Mas o que a gente vai fazer com isso? Né? O desejo, ele, de fato, ele é natural ao ser humano. Né? Ele é inerente a gente. Eu posso até ver ali e falar, mas e a minha razão? Né? Então, eu pensei sim, mas espera aí, faz sentido nesse momento? Né? Outro dia, uma pessoa falou da questão da menopausa, né? E que eu vi um podcast da Mônica Martelli, que ela fala que aí ela conheceu uma pessoa com 50 e tantos anos e que ela nem teve sintoma da menopausa. Mas espera aí, o que a gente quer? Você está numa relação, que você cuida da sua relação, e vai ser essa coisa fluida, assim, só porque o outro não teve determinado sintoma? Né? Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Né? Então, assim, eu posso até desejar, mas o que eu vou fazer com o meu desejo? Né? Eu preciso trazer minha razão na frente. Né? Então, assim, eu tenho uma afinidade, eu tenho um projeto em comum com aquela figura. Né? Então, esse desejo é incompatível, né? Daí a necessidade dessa conversa honesta, Sim. Né? Porque Sim. Quando essa conversa deixa de existir, né? Quando ela fica esquecida ou não fica validada na relação, isso vai interferir, de alguma forma ou de outra, acaba interferindo. Sim. Então, quando eu achei interessante essa colocação da traição, porque a traição não significa só infidelidade sexual. Existem muitas formas de descumprir o acordo que está ali feito dentre aquelas pessoas, né? E o desejo, às vezes, é visto pelas pessoas como uma forma de traição, só que não nessa configuração que a gente está falando aqui. E trazendo a outra pergunta que você falou, né, que essa também eu achei bem bacana, que é como falar que tem uma vontade que não tinha antes. E ela tem 23 anos de casada. Né? Eu achei muito bacana essa questão, porque, primeiro, é uma mulher, né, que está falando que ela tem um desejo e que ela está todo esse tempo. Quer dizer, o desejo dela está ali presente. O desejo dela está ali vivo, está ali atuante. Mesmo depois de tanto tempo de casada, ela continua desejando. Né? E ela está colocando... A impressão que dá é que ela está dizendo que esse desejo é inapropriado, que ele é inadequado. Só que não, pelo contrário, ele é muito bem-vindo para essa relação, né? Porque como que ela vai trazer isso? Talvez
para algumas pessoas não consiga inicialmente falar abertamente sobre isso, então busca um outro caminho, vai pelo um toque, né? Traz um outro elemento que vai assistir um filme junto, né? Vamos ler um livro junto. Então, existem várias maneiras de você introduzir essa questão, introduzir a sua vontade, o que você tem de desejo, o que você tem de fantasia, talvez não de uma maneira explícita, porque para algumas pessoas é desconfortável. Uma conversa que nunca existiu. Como é que eu vou começar uma conversa assim, né? Então, como eu vou abordar isso? Então, eu achei interessante essa pergunta por dois aspectos. Primeiro, porque é uma mulher falando em desejo, e a gente não ouve isso com frequência, pelo menos na minha clínica, eu ouço isso. Eu ouço as mulheres falando que elas nem sabem mais o que é desejar, principalmente quando aí já falando na menopausa, né, nessa fase das mudanças corporais e tal. Então, tem isso também. E, por outro lado, tem essa questão de como trazer isso para a relação. Como conversar sobre isso na relação. Então, tem esses dois pontos que eu achei importantes para a gente destacar aqui, né, Ana? Eu acho que você falou que não vê na sua clínica, né? Interessante. Na minha clínica já apareceu isso. Uhum. Principalmente, eu estou muito no interior de Minas, né? Você está mais em São Paulo, mas eu estou aqui e eu vejo como existe esse preconceito, né? Então, relações longas, a mulher começou muito jovem e quando ela leva alguma novidade, até uma atividade masturbatória, ela é mal interpretada pela parceria. Onde você aprendeu isso? Como é que você sabe disso? Né? Então, eu trabalho muito no meu consultório, mostrando a descoberta do clitóris, mostrando as terminações nervosas, mostrando como é preciso descobrir esse corpo. Eu falo na sessão do casal, como é importante que essa mulher se toque, que ela conheça esse corpo, onde que ela tem prazer, né? Trazendo a potência dessa relação, né? Trazendo a potência desse ser desejante nela. Né? Porque existe um preconceito. Porque tem muito dessa fala, né? Assim, mas onde você aprendeu? Por que você está querendo? Sabe? Olha, isso é muito sério, né? Eu acho que a gente vem aí. Existe uma mudança que está acontecendo, as mulheres estão se abrindo, as descobertas, né? Tanta coisa está acontecendo, mas observa que ainda tem um machismo estrutural, né? Assim, a mulher não pode falar muito. Ela não pode desejar muito, né? Peraí, ela que quer mais? Como assim? Então, ao mesmo tempo que tem uma cobrança que essa mulher não deseja, né? Que é só ele que procura, tem também um lugar que ela tem que ficar, né? De ficar quietinha ali, esperando, bonita, né? Com a camisolinha, cheirosinha, né? Fazer tudo que a pessoa quer. Só que a gente sabe que isso não funciona, né? Então, assim, quando você fala lá, a história do amor romântico de ser um só, virou um só é uma grande roubada, né? Porque para virar um só tem que morrer um. Então é uma relação, são duas pessoas. Então como é que é isso? A relação não está acontecendo, mas como é que o outro está gostando do prazer? Né? Então a gente escuta muito isso. Ah, mas aí não está acontecendo. Como é que você está desejando ela? Como é que você está mostrando que você a deseja? Ah, eu pego aqui. Ela gosta que você pega aí? Né? Ah, eu falo não sei o quê. Ela gosta? Não sei. Vamos descobrir, né? Vamos descobrir as variações do amor, as variações desse corpo, né? Então, o tempo todo a gente precisa perceber esse outro como ser mutável, né? Então, fala assim, ah, mas eu já conheço, ele já falou tal coisa, eu já sei o que está pensando. Sabe nada. Esse é um erro, né? Você não sabe. Pode ser que alguma coisa mudou, ela conversou com alguém no trabalho, ela viu um filme, ela viu uma série, despertou alguma coisa. Vamos escutar, né? Vamos entender o que essa parceria está dizendo? Quando eu buscar uma relação sexual, vamos olhar a expressão facial da minha parceria? Vamos olhar se ela arrepia, se ela gosta,
né? Tem até uma atividade, né, daquele mapa erótico mesmo, de você tocar, de necessariamente não precisar acontecer uma relação sexual, mas desse corpo nu, se conhecer, se tocar, se descobrir, né? Que vai muito além da genitália, né? É muito Sim. mais do que isso. Então, e aí aqui a gente está falando todo o tempo de erotismo, Uhum. né? O que que é o erotismo? É a busca pelo prazer, Sim, né? É a busca, é o cultivo, é o gerenciamento, é o cuidado, né? Daquilo que é gostoso, daquilo que é satisfatório, daquilo que é prazeroso. Então, uhum. para muitos casais, a questão do prazer, ela fica adormecida, ou ela não fica, ela, como você colocou, ela morre. Porque qualquer planta que não tenha o seu devido cuidado, vai morrer, simples assim. Né? Então, a rotina, e essa é a próxima pergunta até aqui, né? Como não deixar a rotina estragar o tesão, né? Porque é isso, a gente, como você falou, vida adulta tem muitas responsabilidades, sim, né? Tem muitos afazeres, mas a vida não se resume só a isso. Então, a rotina vai estar presente, não tem como tirar a rotina, não, não tem. A gente tem as nossas responsabilidades diárias, mas não é só isso. Então, o que espaço que eu estou, que tempo, porque também falar que não tenho tempo é outra desculpa muito da esfarrapada, né? Sim, Ah, eu não tenho tempo, né? Mas se você tem tempo para fazer qualquer outra coisa, menos para dar prazer e oferecer prazer, por que que você não tem esse tempo? O que que você está fazendo com o seu tempo? Né? Então, associar esse tempo e esse espaço, que é como a gente está falando aqui, esse investimento, é algo que eu preciso trazer para a relação como algo que vai alimentar essa relação. Né? Também vai alimentar esta relação. Ah, mas a minha parceria está hoje na menopausa. Vai se informar sobre o que é a menopausa. Vai uhum. saber como é o corpo dessa mulher agora, né? Aquilo que dava prazer para ela há alguns anos atrás já não dá mais, ela precisa de mais estímulo, né? A lubrificação dela já não é mais a mesma. Então vamos buscar outras fontes, vamos buscar outros jeitos, né? As zonas erógenas do corpo Sim, não se resume à genitália, né? Então vamos provocar esse corpo, vamos buscar novas reações. Ah, mas o meu marido já não tem mais a mesma ereção. Tá, não é quantidade, é qualidade. Então, como é que se dá isso? Como é que se dá esse encontro entre essas duas pessoas? Uma atividade sexual não é só para chegar ao orgasmo, que é outro ponto também, né? Ah, se não chegou no orgasmo, não valeu de nada. Não, é satisfação. É sim. gostoso depois, né? É aquele toque, aquele beijo. Eu já vi vários vídeos, né? Trazendo que um beijo de língua, as pessoas esquecem de dar beijo de língua. As pessoas só se dão selinhos e tá bom. Não, é um Sim. beijo de língua de 6 segundos. Existem pesquisas que comprovam isso. Um beijo de Uhum. língua de 6 segundos é o suficiente para provocar uma excitação. Então você já está ali numa atividade sexual. Sim, Então, tudo isso já faz parte desse enredo dessa vida sexual, porque a gente aprende um script que é para todo mundo, né? Aquele script todo mundo vai seguir e vai ser legal para todo mundo. Só que não vai ser legal para todo mundo, não é o mesmo, porque existem duas pessoas diferentes ali que estão vivendo aquele contexto da fase de vida, da fase da relação, né, da saída ou da chegada dos filhos, né, do tá mais velha ou tá mais nova. Então sempre há algo diferente ali. Você precisa ir atrás, né, Ana? é. A gente esquece, acho que a Esther Perel fala isso, né? Assim, a gente esquece que quando a gente acomoda na tranquilidade do amor, a gente esquece que fogo precisa de oxigênio, né? Que a gente Sim. precisa buscar essa conexão. Então, quando você fala da rotina, eu fico pensando assim, como é que foi o dia desse casal, né? Uhum, Como é que foi o contato? Porque às uhum, vezes, né, o corpo não trai, né? Então, assim, se você não cuidou, se você não foi gentil, se você não fez um estímulo, se você não descobriu a habilidade sexual da sua parceria, se você não potencializou a química que existe entre vocês, não tem desejo que resista a isso, né? Se você deu uma resposta mal dada, não dá para acontecer, né? Então, uhum, assim.
E aí eu acho que tem algo aí que, se a gente não tem tempo para o sexo, a gente não tem tempo para nada, né? Acho que a gente está tendo trabalho demais, né? Então, assim, Uhum, não dá tempo, tô cansada. Não, peraí. Né? Porque é prazer, né? uhum, É, uhum, é algo que vai, você chegar em casa, né? Depois de um dia de trabalho, você poder estar ali com uma pessoa e estar com o cheiro, com o toque, de sentir essa conexão, né? Desses hormônios que são liberados numa resposta orgástica, isso é divino, né? Isso, uhum, assim, é uma dádiva. Então, quando você fala uhum, assim, não tem tempo, é o que você falou, né? Então, se não tem tempo para isso, a gente precisa pensar, né? Eu tô uhum, usando meu tempo em excesso para outras coisas e não estou tendo tempo para essa conexão, né? Para uhum, essa parceria que vai se distanciando. E a gente não está falando de dormir no mesmo quarto, não, às vezes, né, chega numa certa idade, né, no ciclo da conjugalidade, que vai dormir em quarto separado, mas que tem um momento a dois, né, que guarda um dia na semana para sair para jantar, que vai ver um filme junto, e isso exige um esforço, né? Isso exige cuidado, atenção, né? uhum, Não dá para a gente esperar que vai acontecer de qualquer jeito, com naturalidade. Não, a gente sim, precisa programar isso, né? Assim, tem esse questionamento, né, de hora para sexo, tem que marcar a hora. Se a gente parar para pensar, o tempo todo a gente marca hora, né? Então sim, você fala assim, quando você começa um namoro, né, você vai encontrar a pessoa, você já pensa que pode acontecer alguma coisa, uhum, né? Se você uhum, sai para dançar, você pensa que pode acontecer alguma coisa, né? Se uhum, você compra uma camisola, você já pensa que pode acontecer. Você depila, né? Então, assim, o tempo todo isso é programado, uhum, né? Então, a gente pode enriquecer essa rotina, né? A gente pode colocar essa rotina ao nosso favor. uhum, uhum. Quando você fala de preparar, né, de planejar, aqui já tem desejo. Quando você está falando, vou planejar comprar uma lingerie, vou planejar ir no sex shop Uhum, com a minha parceria, né? Não, não é programar a palavra, vou convidar, né, para fazer uma determinada coisa. Isso também, determinada coisa, por exemplo, assistir um filme. Isso também tem desejo ali, né? Então, isso que a gente precisa compreender, que não é simplesmente tá posto, como a gente está enfatizando aqui, é investimento contínuo, uhum, tá? Porque se não houver isto, vai acabar. Simplesmente assim, vai acabar, né? E aí tem uma outra pergunta aqui também, Ana, que é sobre a recomendação de livros eróticos, né? Porque muitas pessoas acabam compreendendo, né, ou tendo essa visão um pouco deturpada de que erotismo é vulgaridade, né? Que erotismo é promiscuidade ou coisas equivalentes. Só que não é isso. A gente está falando de erotismo como algo da imaginação, da intencionalidade, do inventar, do criar, né? Do estimular, do prazer, para que se chegue ao prazer. Então, por exemplo, quando a gente fala de livros, a gente está falando de possibilidades, né? De provocar isso, né, de uhum. instigar isso, de trazer isso com mais força, com mais intensidade. Isso vai ajudar muito, às vezes, aquilo que você nem imaginava que te excitava, você fala, nossa, opa, descobri alguma coisa aqui diferente. Mexeu aqui numa coisa que até então eu não sabia que me provocava, não. Né? Então, também tem isso, né, Ana? É, é importante descobrir, né, que tem uma literatura, que tem romance erótico, né, é importante para ativar isso. E aí a gente cai nesse lugar da pornografia, né? É preciso entender o que é em comum para os dois, né? Então, assim, algumas pessoas vão se servir de um filme, outros preferem um romance erótico, outros preferem um filme de romance, né? Então, assim, Uhum, o que vai estimular cada um? Né? É um uhum, conto, a própria literatura juntos ali, que vai haver essa descoberta mesmo da conexão.
né? Mas você Uhum. fala que você quer indicação? O que você pensa? Então, aqui a pergunta era para fazer uma recomendação, né, de livros ou de alguma coisa que pudesse ser fora da área, né, de alguma coisa artística. E aí eu tenho duas indicações aqui para deixar registrado né, que pode ser bacana. Uma delas é o filme Baby Girl. Você assistiu? Com a Qual? Nicole Kidman? Novo, né, com a Nicole Kidman? Não, não, não vi ainda. Nossa, é um trailer É, erótico, assim, ainda não que chegou tá exato. aqui. Então, eu já assisti semana passada. Assim, é um filme que traz exatamente esse debate que a gente está falando aqui. O desejo sexual da mulher, uma relação longa, as descobertas, o controle, descoberta do corpo, falar para a parceria o que gosta, o que não gosta, como aquela parceria recebe aquela fantasia, né? E como isso reverbera na relação e configura, cria uma nova configuração, uma nova dinâmica. Então, esse filme, a Nicole Kidman, ela É faz uma muito entrega interessante. muito boa, assim, ela coloca muito dessa energia sexual mesmo no filme de uma mulher. Ela é uma alta executiva, né? Uma pessoa muito poderosa, uma mulher muito poderosa, mas que tem várias fantasias e que acaba não praticando isso ou pratica isso secretamente. Então, é um filme que eu muito recomendo, porque tem tudo a ver com o que a gente está conversando aqui hoje. Uma outra recomendação é um livro que já não é tão recente, Hum. mas é A Casa dos Budas Ditosos, Ah, do João doçura. Baldoni. Muito Esse bom. livro, a Fernanda Torres encenou, né? Fez Tem alguns anos a atrás. peça. E o livro já foi atualizado, talvez reedições e tal, mas o livro você lê aquilo, você fica excitado, porque é algo que te provoca, a Eu li tem narrativa. muito tempo. É, Acho que eu nem ficava. Era muito nova. Nem entendia, talvez. então, mas leia de novo, então. É, É, com esse outro olhar, né? Importante. sim, com experiências, né? É a narrativa de uma senhora que fala e conta as peripécias sexuais dela, né? Mas é um livro altamente excitante, porque é isso, né? Um bom livro, ele é atemporal. Então, eu gosto muito de indicar esse livro, porque o João ele escreve magistralmente, né? E é um livro provocante, é um livro que instiga. Então, eu deixo essas duas indicações aí que o filme, né, e o livro, que acho que acho não, tenho certeza que são ferramentas bem bacanas para essa conversa que a gente está fazendo agora. É. Eu não, eu fui pega de surpresa a questão do livro, né? Não, não penso em nenhum nesse momento, mas vou colocar na live, vai ficar salva, vou colocar, tá? Sim. Vou tentar lembrar de algum, mas eu acho que tem uma série assim que eu vi em determinado momento, já tem tempo, que é Sex Life, né? Da Netflix, que eu acho que é Uhum. uma série muito interessante porque ela conecta exatamente essa mulher que é mãe, que perde um pouco o olhar do marido e é desejada e a coisa acontece ali. Eu acho que aquele filme, assim, o que ele tem de erótico, mas ele tem também, ele traz também muito a refletir, sabe? Muito conteúdo para ser pensado, para Uhum. ser para haver diálogo na conjugalidade, né, para que as pessoas possam perceber, né, que atrás daquela mãe tem uma mulher, né, tem uma mulher também que quer ser vista, que quer ser olhada, que quer ser desejada. Uhum. Então, é o Sex Life, mas eu vou pensar no livro e vou colocar Tá. na nossa live. E aí, Ana, uma última pergunta que nós temos aqui, que também a gente já vai concluindo, que é como redescobrir, a gente já falou um pouco disso, né? Mas como redescobrir os gostos, né? Que aí pensando numa pessoa mais velha, que já está numa relação há algum tempo, o corpo, por exemplo, da menopausa, né? O corpo muda, a libido passa a ser outra, diminui, não tem jeito, diminui, não acaba, mas diminui bastante a libido, né?
Então, assim, como é que a gente pode redescobrir essas preferências, esses gostos, né? Aí eu acho que a gente vai voltar lá nesse lugar, né? Assim, que a chegada da menopausa não é o fim da vida sexual, ela Isso. é o fim da vida reprodutiva, né? Mas que Uhum, ela pode sim começar a ser olhada com mais cuidado, ela precisa ser discutida, ela precisa ser estudada entre o casal, né? uhum, Tem as questões hormonais, essa, como você trouxe, né? A questão da lubrificação, que vai causar dor. Então, muitas vezes, essa mulher vai ter um afastamento da relação, porque vai doer, vai machucar. Então, como é que a gente vai estar se redesenhando, né? Então, o homem, hoje, ele tem essa vida sexual mais longa também pela medicação, pela ciência que está a nosso favor, e a mulher também, eu acho que mais pelo conhecimento. Né? uhum, Então, como uhum, essa mulher também vai se redescobrir e vai levar para parceria, uhum. né? Tá doendo, tá difícil. Hoje eu tenho muito no meu consultório a dificuldade das mulheres entenderem a importância da reposição hormonal, da resistência, né? É claro que cada caso é um caso, mas é necessário que seja avaliado por um médico, né? A gente tem que trazer a ciência a nosso favor. A gente tem Sim, que buscar hábitos de vida mais saudáveis, né? E o contato maior da parceria, porque talvez a resposta orgástica ela vai ser muito menor mesmo com o passar do tempo. Então a gente precisa descobrir outros prazeres, outros hábitos, né? Pensando na satisfação conjugal e sexual. sim. Eu vou muito na linha dessa liberdade que a gente precisa conquistar, né? Porque quando a gente fala de liberdade, a gente está falando desses mitos, desses tabus que a gente ainda carrega, que ainda reproduz e que são introjetados ao longo de uma vida, não é só falar da vida atual, né? Mas desde que a gente nasce, né? Aliás, antes da gente nascer, a gente já usa rosa ou a gente usa azul, né? Então aqui a gente já vai ocupando um espaço de vai usar saia, vai usar batom, vai usar esmalte, vai usar shorts. Então isso já vai definindo a nossa sexualidade, né? A nossa identidade sexual. Então, a liberdade é desconstruir tudo isso, tirar tudo isso, se limpar de tudo isso, porque será que realmente ser mulher ou ser, estou falando de pessoa cis aqui, tá? Mas ser uma mulher, ser um homem é só isso, né? É só se desenhar dessa forma, né? E aí quando eu chego na maturidade, eu continuo reproduzindo isso. Isso realmente tem a ver comigo? Isso tem a ver com essa é a pessoa que eu verdadeiramente eu sou, né? Ou não? Quem que eu sou nisso aqui tudo, né? Então essa liberdade de redescobrir o corpo, redescobrir os desejos, redescobrir a vontade, talvez eu acho que nem é redescobrir, eu acho que eu diria que é descobrir, né, em algumas Sim, situações, né? Então, como é que eu vou realmente saber quem eu sou, me libertando, me livrando de todos esses conceitos que foram sendo interiorizados e introjetados e que me constituíram durante muito tempo da minha vida. Então, eu entendo como redescobrir trazer a liberdade, trazer essa permissão, esse direito de realmente ser quem eu sou e desejar o que eu quero. Eu quero viver, eu quero fazer, né? E o desejo ser um marcador muito importante, fundamental à nossa existência. O desejo, ele muitas vezes ele é um coadjuvante, né? E ele precisa ser protagonista junto com os outros itens tão importantes da nossa vida, né? Então eu entendo isso. E para muitas pessoas, muitos casais, né? Tem essa concepção de que se troca o sexo por uma segurança emocional. Então, essa relação para mim é estável, ela me suporta. Então, se eu tiver que abandonar o sexo, minha vida sexual, para manter isso daqui, tudo bem. como se Nem sempre. fosse incompatível, né? Como se não É uma pudessem barganha. andar juntas. Só que não é assim que funciona, né? Isso tem um preço.
vai custar em algum momento. Então, Uhum. não funciona dessa forma. Então, eu acredito que o redescobrir vai na linha muito mais do conhecer, do saber, e daí sim se aventurar. Que o erotismo também pede isso, né, Ana? Pede aventura. É. Eu acho que adorei esse trocadilho que você faz, né? Quando é nem se redescobrir, é descobrir, Hum, né? Porque a hum, gente muda, porque a gente precisa desse novo olhar sobre nós mesmos, né? hum, A cada momento que a gente se depara com uma situação, é uma outra percepção. hum, E isso tem que hum, hum, caminhar, né? hum. Ana, para a gente concluir, já estamos aí, ó, uma horinha redondinho. Que você quer deixar de palavras finais para essa nossa conversa? Bom, eu acho que o que ficou pra gente, assim, acho que o que ficou mais marcado, né, é a nossa capacidade e a possibilidade que a gente tem de adaptar as diferentes fases da vida, a se comunicar com a parceria, né, a entender que se a gente tem química sexual, se a gente tem respeito, se a gente tem amor, se a gente tem cuidado e tem disponibilidade para o outro, né, como tempo de qualidade, se a gente tem projeto em comum, vale a pena cuidar dessa relação, né? Eu Uhum, acho que nós somos seres individuais, a gente já está pronto, mas uma vida a dois é muito legal, uhum, né? Ela precisa de cuidado, ela precisa de ser regada diariamente, porque ela pode ser muito leve, muito gostosa. uhum, uhum. É um desafio, É um né? Porque desafio. Não é- é fácil. não é Mas tem, algo. tem os critérios, né? Assim, tem que ter isso para lutar, né? Não dá para ser de qualquer jeito também, não. Sim, sim. É um desafio, porque é isso, se a vida já está ali tudo feito, tudo pronto, né? A gente não tem mais, não tem essa vivacidade, Uhum. não tem pelo quê, né? A vida vai perdendo um pouco do sentido. Então, desejar ter uma vida sexual prazerosa, né? Gostosa, não é um direito para poucos, é um direito de todos. Então, quando a gente fala de saúde sexual, do direito de saúde sexual, a gente está falando justamente sobre isso. É um desafio, porque envolve questões psicológicas, culturais, históricas, sociais, biológicas. Então, não tenho vontade de transar, tá, mas vontade de transar pode ser por várias razões. Então, vamos pesquisar, vamos atrás disso. Então, pode ser fisiológico, pode ser psicológico. Então, não te pensar nessa questão de uma maneira muito simplista ou superficial, que muitas vezes, ou até banal, né? Que depois as pessoas trazem, isso é bobagem, já passou, já acabou, não tem mais nada, acabou, chega, vamos ver outras coisas. Não, tá? Então, quando a gente fala da vida sexual, a gente está falando de tudo isso junto. Então, não é uma conversa pequena, não é algo simples no sentido de reducionista, de diminuir, Uhum. é algo bem importante, sim. Então, a gente não estuda, né, Ana? Não estuda sexualidade por uma coisa como algo simples. A gente entende muito bem a dinâmica dessa complexidade. Então, falar sobre tudo isso é envolver todos esses aspectos. E isso precisa estar claro para muitas pessoas, que muitas vezes não está. É uma Sim. coisa menor, não é uma coisa menor, tá? Então, acho que é importante a gente trazer, deixar isso claro. É prazeroso, é gostoso, é uma delícia, mas não é só isso. Envolve satisfação de várias formas, de vários jeitos, são várias formas de gozar. E isso a gente não pode abrir mão, né? Isso aí. E gozar primeiramente sozinhos, né? O prazer primeiro tem que estar com a gente. Só assim Sim, a gente consegue pensar no outro é o isso. tempo todo. É dar e receber. Sim. Uma relação gostosa funciona assim, dar e receber. Ana, brigadíssima.
Foi um pela prazer, parceria. literalmente. É, foi mesmo, gozamos, foi um Gozamos. prazer. Clímax. Chegamos Foi um clima. lá. Teve todo o processo, chegamos relaxadas. Chegamos. E eu tô aqui assim, eu não esperava que fosse ser pelo celular, enfim, fiz uma confusão aqui, mas deu tudo certo. Correu tudo bem. Na verdade, eu esqueci de falar isso para você, que tinha que ser só pelo celular. Ah, pois é. Mas enfim, coisas de você a primeira Sim. vez, né? Iniciante, E e a gente vai aprendendo juntas. isso mesmo. Isso aí eu digo. O importante é que está aqui registrada a nossa conversa. Tenho certeza que vai ajudar muita gente, que vai ouvir, né, posteriormente. E também quem ouvir, né, quem assistir essa live depois, que quiser nos enviar dúvidas, questões, a gente está aberta, né, Ana, para receber, para compartilhar. E a gente está com retorno de excelente live, meninas, parabéns. Já podem marcar a próxima. A Silvia coloca que gostou, que bom que vocês Que gostaram. bom. Posso dizer por nós, né, Ana, que estamos muito felizes É. de ter esse retorno. E, como eu disse, novas perguntas, dúvidas, tragam que a gente Abre vai. mais, né? Fala mais, né? A gente tem que falar sobre isso, a gente precisa colocar isso em xeque, colocar essa pauta em jogo, né? Sim, Porque esse assunto, acho que a gente já foi reprimido demais, reprimidas demais. Não exatamente. dá mais para guardar isso, não. Estamos Botar a juntos. boca, botar a boca no trombone é com a gente mesmo, né, Ana? Então, Isso mesmo. não vão nos silenciar, vamos falar tudo o que precisamos. Então, muito obrigada a quem esteve conosco aqui ao vivo, quem vai assistir depois, né, que vai ficar gravada no meu perfil e no da Ana, e a gente está aqui aberta para novas questões, novos questionamentos. E Ana, mais uma vez, beijo no seu coração, Beijo, obrigada pelo convite, Rose. Tchau, tchau, obrigada a pessoal. você. Obrigada por participar e a gente faz, né? Logo mais a gente se encontra novamente. Então, obrigada a todo mundo, uma boa noite, um bom descanso e até uma próxima live. Bye, bye. Beijo.